Que a graça e a paz vos seja multiplicada, amém? Bom dia, queridos e queridas. Hoje, sexta-feira, mais um dia que o Senhor tem nos dado, pelas tuas doces e infinitas misericórdias. Amados e queridos, gostaria de compartilhar com vocês mais um dia a palavra do Senhor Jesus e que o Senhor possa falar ao seu coração através dessa palavra e que as bênçãos e riquezas do Senhor Jesus possam ir de encontro a você, a sua casa, em meio à crise, em meio às situações que estamos passando. A maior riqueza que nós temos hoje na terra e teremos no céu é a palavra de Deus. Então, queridos, queria deixar aqui para vocês em Esther, no capítulo 7, no versículo 5, que diz assim: Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é este e onde está, cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Ramã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe determinado perante o rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio, à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram Amã o seu rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que servia diante do rei: Eis que também há também uma forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei. Está junto à casa de Amã. Então disse o rei: Enforcai nela. E enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Queridos e queridas, muitos de vocês conhecem essa história, conhecem a história de Esther. Uma história, um contexto lindo, mas um contexto muito sofrido, aonde o emplacamento desta palavra vai nos dizer, queridos irmãos, que dado-se um tempo, após a rainha Esther ser ali escolhida pelo rei, depois de uma desobediência da esposa do próprio rei, a palavra do Senhor vai dizer que Esther, ela vai se chegar à casa do rei, vai ser a sua esposa, e ela deixava posto o seu tio de criação. Após um tempo, ela perdeu seus pais, e esse tio, ele foi cuidando dela, foi zelando pela vida dela. Dado-se um tempo, ela consegue entrar ao palácio, consegue agradar os olhos do rei. Só que ali, diante de tudo isso, queridos irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que havia um servo do rei que, por suas trajetórias, ele conseguiu ganhar diante do rei privilégios, aonde o privilégio chegou ao ponto de ele fazer com que as pessoas se prostravam diante dele. Quando a figura dele estava imposta, aonde ele estivesse, as pessoas tinham que se prostrar diante dele. E a palavra do Senhor diz que Mardoqueu, ou Mordecai, ele não se prostra, porque ele servia ao Deus de Israel. Ele servia ao Deus verdadeiro. A palavra do Senhor diz que dia após dia, Amã vai vendo a situação de Mardoqueu não se prostrando, e isso vai trazer uma ira diante do coração dele. Dado-se um tempo, ele vai fazer um dito dizendo: Ei, aquele que não se prostrar, esse será enforcado. Vai fazer um dito, vai escrever através dos seus escrivões, e a palavra do Senhor diz que antes dele protocolar nas circunvizinhas, dizendo: Ei, aquele que não se prostrar, esse será enforcado. Dado-se um tempo, tudo planejado, porque ele sabia que esse homem não se prostrava. Ele vai fazer uma forca em sua própria residência, dizendo: Ei, arquitetei o plano perfeito e agora eu vou executá-lo.
Só que entenda, queridos irmãos, que diante de um plano perfeito do inimigo, diante, queridos irmãos, de algo que o seu adversário ele queira planejar contra a sua vida, diante de uma situação, nós vemos que o inimigo ele tem um plano perfeito para derrubar, para destruir a sua vida e a minha vida. Mas entenda, diante deste plano perfeito, existe o Criador de tudo. Existe Jesus Cristo que tem a solução certa para te livrar e para me livrar. Depois desse tempo, tudo arquitetado, ele vai dentro do seu coração dizer: protocolar agora, protocolarei o documento, passarei a todas as circunvizinhas, está tudo certo. Assim que ele não se prostrar, nós pegamos ele e enforcamos. Mas a palavra do Senhor vai dizer que um certo dia, Esther vai convocar o rei e os seus servos, dizendo: ei, darei um banquete, traga todos. E um dia após isso, o rei vai se turbar numa noite. Ali já começa Deus trabalhar, Jesus Cristo trabalhar o coração do rei. Ele não consegue dormir, ele vai pegar os livros de crônicas, diz a palavra do Senhor. Ele vai começar a ver na questão deste livro de crônicas, onde a palavra do Senhor diz que, dado-se um tempo, aonde Mardoqueu ficava à porta do palácio, homens, os próprios servos do rei, eles se preparavam para trazer uma armadilha diante do rei e matar o rei Assuero. A palavra do Senhor diz que Mardoqueu, vendo a situação, ele vai avisar de antemão o rei vai pegar esses homens que estavam arquitetando isso, vai matar esses homens. E a palavra do Senhor diz que todo esse dito foi feito, aconteceu e foram registrados nos livros de crônicas. Nesta noite o rei estava ali, perdeu o sono, isso já é Deus trabalhando, que Deus trabalha de uma forma tão grande em nossas vidas e nós não se damos conta. Deus trabalhando, a palavra do Senhor vai dizer que, na medida que ele olha, ele vai dizer: e este homem chamado Mardoqueu, o que foi feito a ele diante disto que ele fez? Ele livrou minha vida. A palavra do Senhor vai dizer que os eunucos que serviam diante do rei vai dizer: a este homem não foi feito nada, ó rei. E o rei, antemão, vai pegar o homem que a ele tinha dado um posto tão grande, dizendo a Amã: ei, Amã, aquele que agradar o coração do rei, aquele que diante do rei fizer algo tão valioso, algo tão honroso, o que ele merece? Amã vai dizer: ei, rei, para este homem é necessário que, diante da honraria diante deste homem, coloque um cavalo, põe umas vestes reais, coloque o anel sobre o dedo dele, porque é necessário que este homem ele seja agradado diante de ti. Então o rei diz a Amã: faça isso com Mardoqueu. Amã olhou assustado, dizendo: mas eu pensei que era eu, de tanto te servir, ó rei. Mas não, vai lá e faça. Entenda, queridos, que o próprio inimigo teve que colocar vestes reais, o próprio inimigo teve que dar um cavalo, passar por toda a cidade, o centro da cidade, dizendo: ó, esse aqui agradou o coração do rei. E é necessário, queridos e queridas, que diante de nós agradarmos o coração do rei, queridos, Deus, ele tem um grande projeto acerca disso. À medida que nós agradamos o coração do rei, o Senhor nos livra. À medida que nós agradamos o coração do rei, o Senhor transforma. À medida que nós agradamos o coração do rei, tem presentes celestiais para nossas vidas. Dado-se isso, queridos, chega-se no banquete, o rei olha diante dos seus servos, diante de Esther, dizendo: ei, até a metade do reino te darei. Conforme o propósito do seu coração, assinarei embaixo, Esther, o que você quer? Ela vai dizer: ó, fui vendido a mim e ao meu povo por um homem mau, por um homem corrupto, assim dizendo. E quando ela está dizendo essas palavras, a palavra do Senhor diz que o rei se irou, dizendo: ei, quem é este homem? Quem é este homem que quer fazer tal algo? Ela olha e diz: este homem é Amã, que tem projetado, tem arquitetado tudo isso diante do Senhor, diante das suas costas. O rei vai se irar, ele vai até a entrada do palácio, pensando, quando retorna, a palavra do Senhor diz que o próprio Amã estava sobre o leito de Esther,
estava se prostrado, o rei vai entender que Amã estava tentando articular sobre a mente, os pensamentos de Esther, para que Esther viesse clamar ao rei. Dentro disso, um dos eunucos vai dizer, ele preparou uma forca para Mardoqueu. Está na casa dele, uma forca grande, só que não foi se lançado ainda. O rei olha e diz, ei, coloque ele lá na forca. Lança ele sobre esta forca que ele preparou para Mardoqueu. Porque Mardoqueu tem servido, Mardoqueu tem me livrado, e não é digno que Mardoqueu seja lançado sobre aquela forca. O que eu quero te trazer nesta manhã, como alto de reflexão, que muitas das vezes a forca já está posta, o inimigo tem um plano perfeito. Só que, queridos, você serve um Deus aonde tudo vê. Você serve um Deus aonde, queridos, ele vai te livrar dos mais altos projetos do inimigo, do diabo. Deus, ele tem uma grande saída para a sua vida. Entenda, podem ter feito a forca, pode estar os dias contados, assim dizendo, mas Deus não permitirá, Jesus não vai permitir. Eu quero que você receba essa profecia. Jesus não vai permitir que essa causa seja concluída. E ainda falo mais através do Espírito Santo de Deus, que na medida que a forca está tudo preparado, Deus vai te honrar diante disso. Receba isso nessa sexta-feira. Deus vai te honrar, porque o inimigo ele quer te envergonhar, mas a palavra do Senhor diz, queridos, que quem foi envergonhado foi o inimigo diante da preparação para a destruição. Então entenda, Jesus nessa sexta-feira vem te dizer, eles podem armar contra ti, eles podem fazer uma forca, mas não prevalecerão e eu te honrarei. Receba essa profecia no seu coração e que Deus te abençoe. Irmão, compartilha com seu irmão, compartilha com seu familiar, para que a palavra do Senhor Jesus possa chegar, queridos irmãos, a mais pessoas. Se inscreva no nosso canal também no YouTube, lá temos mensagens do Senhor Jesus, a meditação diária, dê lá um joinha lá, que Deus vos abençoe. Um ótimo dia.